Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga pelo direito do trabalho. Na última aula nós falamos sobre fontes. Eu vou dar uma relembrada sobre o que é fontes e hoje nós vamos tratar sobre princípios do direito do trabalho. Eu vou falar sobre todos os princípios, mas hoje nós vamos dar ênfase ao princípio maior do direito do trabalho, que é o princípio da proteção, que é subdividido em outros 3 princípios, que é o indúbio pro mísero ou pro operário, a norma mais benéfica e a condição mais benéfica. Vamos fazer alguns exercícios e na próxima aula nós vamos dar continuidade à aula de princípios, falando do restante e fazendo mais exercícios para fixar. Meu nome é Cíntia, sou especialista em Direito do Trabalho Previdenciário e vamos lá. Na última aula nós vimos o que é fonte. Fonte é origem e nós temos as fontes materiais e as fontes formais. Fontes materiais nós vimos que a norma não positivada é o momento pré-jurídico, é o que acontece antes da norma. É o porquê da norma, da norma existir. Exemplo, uma greve pode ocasionar uma fonte formal lá na frente, uma lei lá na frente. Fontes formais já é a norma constituída, a norma positivada, e nós vimos que ela pode ser autônoma, que é quando os próprios destinatários da norma participam, ou heterônomas, que é quando decorre da atividade normativa do Estado. A autônoma é numa convenção coletiva, acordo coletivo, que aí os sindicatos, os próprios trabalhadores participam da produção, e a heterônoma é quando está o Estado envolvido, são os legisladores, o Congresso Nacional, o Presidente da República, é o Estado que produz a norma sem a participação dos destinatários. Os princípios são considerados fontes do direito do trabalho. E aí nós vamos ver então hoje o que é princípio. Princípio é a base do ordenamento jurídico. Uma lei, ela pode ser interpretada de acordo com um princípio. Ela deve ser interpretada de acordo com um princípio. Então, ela é a fonte, o princípio é fonte inspiradora da formação das normas jurídicas, materializa a lei. Às vezes tem um princípio, por exemplo, direito do trabalho, o princípio da proteção fez com que surgisse diversas normas trabalhistas protetivas do trabalhador. E aí, o princípio possui 3 funções. Quais são elas? A função interpretativa, ou seja, os princípios são usados na interpretação da norma. A função integrativa, ou seja, os princípios podem ser fontes para suprir as lacunas, completam o ordenamento jurídico. Então, às vezes não existe uma norma, mas aí o intérprete, o juiz, pega um princípio para suprir aquela omissão, aquela lacuna, e aí usa o princípio. E inspiradora, função inspiradora. Os princípios também podem inspirar o legislador na criação e elaboração de uma norma, como o princípio da proteção inspirou as diversas normas trabalhistas. Então, quais são os princípios do direito individual do trabalho? Porque o direito do trabalho existe o direito individual e o direito coletivo. O direito coletivo nós vamos ver lá na frente. O direito individual do trabalho é o que nós estamos vendo agora, começando a ver nessa saga. Então, quais são os princípios do direito individual do trabalho? Nós temos o princípio protetor, ou princípio da proteção, que ele é subdividido em indúbio pro mísero, ou indúbio pro operário, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Hoje o nosso foco vai ser apenas esses princípios, porque ele é um dos princípios mais importantes e é o maior. Depois nós temos o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Resumindo, um contrato de trabalho não pode ser alterado para pior, mas nós vamos ver com detalhes depois. Princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas ou imperatividade das normas trabalhistas. O trabalhador não pode dispor de seus direitos
nós vamos ver também mais à frente. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. A verdade dos fatos vale mais do que a verdade documental. Nós vamos ver também no seu devido tempo e modo. Princípio da continuidade da relação de emprego. É presumido que o contrato de trabalho é sempre feito por prazo indeterminado. Princípio da irredutibilidade salarial. O salário do empregado não pode ser reduzido, mas tem as hipóteses que podem. E o princípio da intangibilidade salarial. O trabalhador, o salário tem verba alimentar, então não pode privar o trabalhador daquele salário, descontar, fazer descontos indevidos, mas nós também vamos ver em tempo e modo. Hoje vai ser o princípio da proteção. Então, o princípio protetor. Vamos ver o porquê desse princípio. Para atenuar o desequilíbrio existente entre o empregado, que é o detentor da mão de obra, quem trabalha, e o empregador, que é o detentor do poderio econômico, é quem dá o emprego, é o detentor do capital, foi criado o direito do trabalho, que é alicerçado no princípio protetor. Então, o direito do trabalho ele tem como princípio basilar a proteção do trabalhador, por causa da sua hipossuficiência e vulnerabilidade frente ao empregador. Ele é o princípio dos princípios, o princípio protetor. O empregado, geralmente, ele está em desequilíbrio com o empregador porque, geralmente, ele precisa trabalhar, aquele trabalho é a sua fonte de renda. Então, ele tende a aceitar qualquer condição. Por isso que o direito do trabalho tem tantas normas protetivas para equilibrar essa desigualdade de condições que naturalmente já existe. Só que tem tido nos últimos anos diversas tentativas de esvaziamento desse princípio. E aí, quais são essas tentativas? Foi com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, aconteceu em 2017 a reforma. Ela trouxe diversos artigos e também alterou os artigos que já existiam na CLT, flexibilizando, né, as normas trabalhistas, e também a lei da terceirização ampliou as hipóteses que pode haver terceirização, que é quando uma empresa é contratada por outra e essa empresa contratada fornece seus empregados, e aí há mais precarização dos direitos trabalhistas. Mas nós também vamos ter uma aula só de terceirização. Mas essas são as tentativas diversas de esvaziamento do princípio de proteção. Os empregadores pleiteiam o tempo inteiro a flexibilização das normas trabalhistas e aí, nos últimos anos, tem tido algumas flexibilizações e isso esvazia um pouco o princípio protetor do direito do trabalho. E esse princípio é dividido em três, como eu já disse: o indúbio pro operário, a norma mais favorável e a condição mais benéfica. Vamos ver então o que é cada um. O indúbio pro operário é o quê? Indúbio, né, na dúvida, vamos decidir a favor do operário. Mas que dúvida? Se tem duas normas com duas interpretações, com diversas interpretações, nós vamos interpretar da maneira que favorecer mais o empregado. Então, uma norma jurídica, quando admite diversas interpretações, deverá ser interpretada de maneira que mais favorecer o empregado. Mas, com a reforma trabalhista, no processo do trabalho, tem uma exceção agora, que é no campo probatório, no ônus da prova. O ministro Maurício Godinho Delgado diz o seguinte: olha, tal princípio é criticado pelo ministro Maurício Godinho Delgado, visto que esse princípio do indúbio pro operário entraria em conflito com o princípio do juiz natural, que está previsto no artigo 5º da Constituição. E qual que é esse princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural fala que o juiz tem que ser imparcial, né, nas questões postas em juízo. Então, havendo dúvida do juiz em face de um conjunto probatório existente e das presunções aplicáveis,
O juiz deve decidir em desfavor da parte que tenha o ônus da prova naquele tópico duvidoso, e não segundo a diretriz genérica do indulto pro operário. Ou seja, se um juiz, lá no processo do trabalho, julgando um caso, tiver dúvida, ele não pode, independentemente das provas produzidas, decidir em favor do empregado. Ele tem que olhar as provas que foram produzidas no processo, porque senão o princípio do juiz natural estaria sendo esvaziado, o juiz estaria sendo totalmente parcial em favor do empregado. Isso não pode acontecer. Então, existe um doutrinador que disse o seguinte, o Sérgio Pinto Martins disse que o indúbio pro operário não se aplica integralmente ao processo do trabalho, pois, havendo dúvida à primeira vista, não se poderia decidir a favor do trabalhador, mas sim verificar quem tem o ônus da prova no caso concreto. A prova no processo do trabalho é quem vai falar quem realmente tem a razão. Então, o princípio do indulto pro operário é isso: interpretar a norma de acordo com o que mais favoreceu o empregado. Havendo mais de uma interpretação da norma, devemos interpretá-la de maneira que mais favorecer o empregado, com exceção no campo probatório.